Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E hoje eu tenho o prazer de receber no Bate-Papo Literário o pesquisador em Direito Penal e ativista dos direitos humanos, Edward Miller Pickler. Ele veio falar sobre seu livro de estreia, Um Destino em Processo, que será lançado no próximo dia 26 de abril no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. E a obra traz estudos e reflexões sobre a lei de execução penal brasileira e fala sobre os caminhos percorridos pelo detento após a condenação. Edward, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Literário. É um prazer enorme recebê-lo aqui. É recíproco também, é uma honra poder estar sendo aqui entrevistado por você, né? E poder levar adiante, né, através dessa mídia importante, né, para que os populares, para que os cidadãos pudessem ter uma compreensão, né, sobre o que é, de fato, né, a figura do Estado, né? E as Exatamente. suas limitações, né, no direito de punir, né? Ô Edward, eu quero começar perguntando porque você é filho de advogado, né, Osmar Pickler. Foi dessa relação com seu pai que surgiu o interesse pelo direito? Sim, desde menino, né, o meu pai ele sempre colocou essa modalidade de que o Estado ele é composto por cidadãos, né? Ou seja, não é uma entidade, né? No qual onde trazemos a administração pública, né, como uma figura administrativa, né? Porém, o poder de fiscalizar, chamado poder de polícia, né, incumbe a cada cidadão, né? Não é uma instituição, né? Tem que ter uma participação ativa, né, da comunidade, das religiões, né? E sucessivamente, né, no decorrer da entrevista, né, eu vou poder trazer mais clareza, né, sobre uns pontos, né, do que de fato, né, conceitualizadamente, né, se conceitualiza o Estado, né? Ô Edward, e como é que surgiu o interesse pelo direito penal, pelo tema do direito penal? Na verdade, o direito em si, eu tive uma influência muito direta com meu pai, já desde menino, né? Eu fui envolto a essas questões de caráter sociais, né? Inclusive pela figura não só de advogado, né, do meu pai, o nobre doutor Osmar Pickler, no qual sempre trouxe, né, essa conceitualização de socialização, né? De que o Estado é composto por cidadãos e de que deveria sim, né? Infelizmente, né, intrinsecamente, a gente sempre traz a figura de Estado como uma instituição, e que não é, né? Então, o meu interesse, ele começou realmente nas discussões, nos bate-papos com meu pai, né? Que ele tem a formação acadêmica de sociologia, né? E no caso do direito em si, né? Ele anda conexo, né, com o caráter social, né? Ciências políticas, ciências criminais, né? Mas infelizmente, né, até nos dias atuais, né, o cidadão ele trata a figura do Estado simplesmente como uma instituição separada da figura dele, e o que não é, né? Tanto que não temos aí uma eficácia da função do poder de polícia do cidadão, né? Então, foi daí que começou o meu despertar, né? Inclusive também pelas andanças pela vida, né? A gente vai, pelo direito, além de ser costumeiro, né? Ele não é engessado, ou melhor, não deveria ser engessado, ele é costumeiro, né? Então, ele está no cotidiano, né? Ele está no cotidiano de cada cidadão, tanto na relação de consumo, né? Tanto no direito administrativo, tanto
no ramo do direito no geral, no todo, né? Mas eu trago, inclusive, esse filho, na verdade, que eu posso dizer, né? Que, em conjunto com o Nobre Vitelli, né? E a sua editora, eu trago para que os populares pudessem também não principalmente os populares que eu me refiro, né? São pessoas que não têm um acesso, né? A uma educação, né? No que tange os direitos fundamentais e vão conhecer uma minoria, né? O que é direito. Eu digo uma minoria, né? Porque salvo a exceção, Sim. né? Numa academia de direito, né? Numa graduação de direito. E só que E é o interessante destino porque eu acho que realmente esse tipo de obra, né, que é aberta às pessoas que são leigas, né, aos cidadãos, né, de uma maneira geral, são importantes porque fica numa linguagem mais simples para que as pessoas entendam realmente dos seus direitos. E essa obra, que é um Destino em Processo, que é a sua obra de estreia, ela traz estudos e reflexões sobre a lei de execução penal brasileira. Quais são os caminhos percorridos pelo detento após a condenação? são muitos os caminhos, né? Inclusive, né, através do jus puniendi estatal, né? Que é o direito do Estado de punir, ele tem limitações, ou melhor, deveria ter, né? O que acontece é que a lei de execuções penais, graças, né, a notórios doutrinadores e que tomaram muita atenção e muita cautela, né, ao elaborar, né, a lei de execuções penais, que traz consigo, né, princípios, né, que inclusive que garante, né, a dignidade da pessoa humana, né, e porém, né, na prática, infelizmente, e não por questões de ineficiência dos órgãos fiscalizatórios, né? Infelizmente, ela não se aplica, né? Como traz, né? A lei, né? De execuções penais, né? No caráter ressocializador, mas não é falta de interesse, né? Não, Sim. isso não é falta de interesse. É que, ao meu ver, né, eu já posso dar um pouco mais de clareza sobre isso, para que todos possam compreender, né, a lei de execuções penais, ela traz consigo um caráter dúplice, que seria o quê? Um caráter, né, uma resposta à sociedade, né, aquele que comete um injusto, né, frente à sociedade, um desregrante, né, porém, o caráter primordial, que no meu ver é o mais importante, porque dar uma resposta à sociedade, ela acaba sendo um pouco meio que ineficaz. Por quê? Porque a partir do momento que o Estado tomou para si as dores, né, aí teríamos que adentrar dentro da obra jurídica Destino em Processo, o fator histórico, para saber aonde chegamos nos dias atuais, qual o papel do Estado, né? Exatamente. A partir do momento que o cidadão, né, ele transmite, né, a cada cidadão uma parcela da sua liberdade, dos seus direitos, né, para que coibisse agora a vingança privada, né, o Estado ele foi negligente em algum momento, quando ele disse, deixa que eu resolvo, né? E então esse primeiro caráter, que é o que uma resposta à sociedade para aquele que cometeu um injusto frente à sociedade, um desregrante, seja uma contravenção penal, seja um crime de menor potencial ofensivo, né?
Na verdade, é porque o Estado em si ele foi negligente. Mas Certo. o Estado ele não foi negligente como uma instituição, como o Estado foi negligente na questão dos cidadãos. Edward, Mas isso eu vou interromper um pouquinho, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas na volta eu quero que você continue falando sobre essa questão do Estado, do papel do Estado nessa questão penal, né? A gente sabe que os a presídios aplicação da estão pena, né? superlotados, exatamente. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já, não sai daí. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber o pesquisador em direito penal e ativista dos direitos humanos, Edward Miller Pickler. E ele veio falar sobre o seu livro de estreia, Um Destino em Processo, que será lançado no próximo dia 26 de abril no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. E a obra traz estudos e reflexões sobre a lei de execução penal brasileira e fala sobre os caminhos percorridos pelo detento após a condenação. Edward, vamos retomar então e vamos falar um pouquinho do papel do Estado, né, dentro dessa questão da detenção, da questão penal. E também eu queria que você me falasse da questão da superlotação dos presídios. Tem como resolver essa questão? É possível? O que o Estado pode fazer? O que o cidadão pode fazer? É possível, né? Uma das grandes possibilidades é aplicada, inclusive, através, né, de parcerias com o setor privado, né? Eu digo diretamente as empresas, né? E também as religiões, né? Porque o encarceramento se dá na última ratio, em último recurso, né? Para que pudesse agora ressocializar esse apenado, né? Mas deve ter sim a parceria de cada cidadão, não transmitir simplesmente, né, para um Estado e dizer, não, calma aí, vamos varrer a sujeira para baixo do pano. Não, a ideia não é essa. O pressuposto, o princípio do caráter primordial, que é o ressocializador, ele deve simplesmente seguir o que traz, né, a lei de execuções penais, né? Trazendo novamente a dignidade da pessoa humana através do trabalho, porque hoje é sabido, né, que o trabalho não é eficiente, o trabalho dentro do sistema prisional não é eficiente, né? Simplesmente muitos trabalham com artesanatos e logo o índice de reincidência é gigantesco, porque Sim. não foi preparado para o labor, né? Então, para que pudesse ter essa luz no fim do túnel, que é possível, né, a médio prazo, eu digo, teria que ter a parceria do cidadão, ou seja, né, a comunidade, né, poder conhecer um pouco mais, adentrar, levar através da religião, porque no próprio sistema prisional, os melhores detentos, aqueles que procuram se ressocializar, aqui eu não estou trazendo denominação religiosa como instituição, né? Mas Sim. uma aplicação, né, de uma dignidade para aquela pessoa, porque ele é um semelhante, ou seja, as igrejas, através dos dízimos e ofertas, né, no qual elas têm ali aquelas isenções, né, desculpe eu até trazer um pouco essa prerrogativa, né, de 100%, né, em razão do caráter social, só que a gente sabe, né, que esse caráter social não pode simplesmente ficar unicamente nas igrejas, né? Essas isenções simplesmente é para cuidar desse desregrante no qual o Estado, em algum momento, foi negligente. Então, uma luz no fim do túnel, eu penso, privatização, Do eu sistema acredito penal, muito, né? a privatização do sistema penal?
dos presídios? Prisional, sim, 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 porque traz aquela prerrogativa, né? Traz aquele princípio que para mim é um princípio muito, muito, muito importante, só que no papel não é bem assim que funciona, né? Então eu não estou aqui para brincar, Certo. né? De desenhar, né? Uma modalidade, tá? Que inclusive de carceramento, no qual a superlotação teve uma queda de 5% agora, Pois é, mínima. o No Edward, eu tenho uma qual, curiosidade, vou te interromper um pouquinho. O senhor tem ideia de quantos presos existem hoje no Brasil, ou Santa Catarina, enfim, ou Florianópolis? especificamente não dá para mim trazer assim um número exato, tá? Porque é como se fosse um censo, tá? Sim. Toda hora está entrando, toda hora está saindo. Mas eu fiz uma pesquisa aqui, até se tu me permite, fiz uma colinha, né? Porque toda hora entra cidadãos no sistema prisional, tá? Então eu tenho aqui comigo, tá? Essa colinha que eu fiz, tá? Ela traz aqui, ó, que entre dezembro de 2018, Sim. tá? Em junho de 2022, a população carcerária brasileira caiu 11,1%. Essa porcentagem, ela é nada. Ela é nada, tá? Ela é nada. E Em números, o senhor tem é, esse número de... ou seja, né, de 744,2 mil, ele caiu para Nossa, 661,9 mil pessoas. Porém, volto a falar, é um censo. É um censo. Nós estamos aqui claro. conversando agora, sistema prisional, uma cela, né, que deveria, né, garantir, né, no máximo 3 a 4 cidadão, né, para que ele pudesse agora, né, se, através da ressocialização, através da parceria do setor privado, o setor empresarial, né, as religiões, ter essa participação ativa, né, no máximo D4, onde a pessoa possa ter a dignidade, porque o único direito do apenado, tá, que lhe é retirado, é o direito de e a dignidade da pessoa humana jamais, Humana. né? Aí Sim, adentramos, né? Não vou prolongar muito, né? O ferimento dos direitos humanos, né? Eu claro. já adentrei no sistema prisional como visitante, né? Seria de grande relevância, né? Cada cidadão, né? Poder experimentar, né? Como visitante mesmo, porque ninguém está livre, né? Do sistema. Claro. Ninguém está livre. A gente sempre pensa assim, né? Bandido bom é bandido morto. Mas calma aí, vamos combinar. Até que o sistema penal aplique uma pena privativa de liberdade para um ente, né, querido da tua família. E te dou como exemplo, né? Tempos atrás, a legislação de trânsito, o condutor, né, eu não coloco na condição embriagado, que ele ultrapassasse o limite imposto, né, de Sim. uma via que diga que era 40 por hora e ele passou 45 e porventura atropelou alguém. Nossa. Ele era passivo simplesmente a aplicar uma indenização ou uma aposentadoria, dependendo da gravidade da lesão, mas não era passivo, não era aplicado, né, não era aplicado uma pena privativa de liberdade. Hoje não mais, né? Certo, aí Temos mudou. aí os crimes pré-dolosos, eu já chego onde tu queres, O Éder, né? eu vou O ter que te crime interromper um pouquinho mais, que a gente vai ter que encerrar esse bloco, mas a gente retoma essa questão no próximo bloco, tá certo? Não sai daí que a gente volta já já.
Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber o pesquisador em direito penal e ativista dos direitos humanos, Edward Miller Pickler. E ele vem falar sobre o seu livro de estreia, Um Destino em Processo. Ele será lançado no próximo dia 26 de abril no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. E a obra traz estudos e reflexões sobre a Lei de Execução Penal brasileira e fala sobre os caminhos percorridos pelo detento após a condenação. Edward, vamos retomar o seu raciocínio. Você estava me falando sobre a questão da mudança da lei de trânsito, que até pouco tempo a pessoa que ultrapassava um pouco o velocímetro ali, a velocidade permitida, né? E acontecesse alguma coisa, ela ia presa, não tinha nem como pagar uma indenização. Agora mudou. É isso? O chamado crime pré-doloso, tu assume o risco, né? Ou Sim. seja, é uma forma do cidadão compreender, né, que não podemos botar a sujeira embaixo do tapete, que Sim. ninguém está livre das garras de cair no sistema prisional. Então, o fato de eu ter trazido, né, e até prolonguei um pouco mais ali, e vou ser mais breve agora, é que tem uma solução, só que essa solução, né, onde eu trago na minha obra, é que o cidadão tem que ter participação ativa, uma vez que diz respeito a toda a sociedade. Eu não posso simplesmente esconder, né, simplesmente uma condição que foi imposta arbitrariamente, né, a esses desregrantes, né, como se fosse simplesmente um objeto, uma vez que, quando a gente compreende que pode se estender para a minha pessoa ou para a pessoa, para um ente querido meu, né, que a gente está acostumado sempre a ver aquela figura de um criminoso, né, Distante, comete né? crime Como se fosse muito uma... distante, Exatamente. bandido bom é bandido morto, e a gente tem que fazer uma reflexão, sabe? Tem que ter uma parceria com o setor privado empresarial, acho isso muito importante, porque ele já sai de lá, né, manchado, essa que é a grande verdade. E também dentro do sistema prisional, né, através das religiões, volto a falar, os melhores detentos, que são mais passivos a ressocializarem, né, são aqueles que são aplicados dentro do sistema prisional, né? Aqui eu não estou falando de denominação religiosa, não estou falando, né? Nós sobrevivemos em um país laico, né? Mas são aqueles que realmente, né, acabam simplesmente não mais delinquindo, né? Não mais colaborando novamente, né, para novamente entrar no crime. Ou seja, falta de preparação também de um labor, porque na prática, né, que o cidadão deveria adentrar no sistema prisional para entender e compreender que lá eles não têm acesso, tá, realmente a um trabalho no qual, ao sair do sistema, dentro da sua pena, ele não tem mais o que fazer. É artesanal, ele não tem acesso à educação, ele está lá, o bem jurídico maior dele tutelado, está em risco a cada minuto, sabe? Então, o cidadão está se fechando para isso. O cidadão ele transferiu simplesmente um problema causado pela toda a sociedade, né? Mas aí eu também não vou adentrar demais aí, daí nós entraríamos um pouco em uma outra esfera, né? Nos direitos fundamentais que lhe foram retirados, que é a dignidade da pessoa humana através de uma boa educação, através de um bom labor e que possa, né, garantir assim a sua manutenção para a sua subsistência. Claro. E claro, em estado de necessidade, seu bem jurídico maior tutelado está em risco, né? E infelizmente o cidadão ele pede prisão, e assim, a prisão não ressocializa ninguém, sabe? Encarceramento não ressocializa ninguém. E o cidadão tem que participar. Porque o cidadão, ele simplesmente bota a sujeira que ele mesmo causou. Por quê?
Porque traz essa figura do jus puniendi estatal ser o quê? O legitimado, né? A simplesmente varrer da sociedade aquele que ele não amparou. Pois, Claro. do contrário, a dignidade ela vem através de um trabalho. Então, a sociedade ela tem que participar, tem que adentrar no sistema prisional, tem que ter aplicação. Não estou aqui fazendo propaganda de denominação religiosa, Claro. né? Mas a religião, né, já foi comprovado que os detentos que têm maiores condições, né, de se ressocializar dentro do sistema prisional são aqueles onde as igrejas elas entram e aplicam, né, o manual, né, seja ele aí, vamos falar Bíblia, a Torá e N, né, livros teológicos, que é o manual do bom viver, no Sim. qual ele tem aquela dignidade, são aqueles que menos incomodam lá dentro, né? E eu acredito que isso só vai ter, e tem como sim, tem como, mas tem que ter a participação do cidadão. Do Quando eu cidadão. trouxe a questão da legislação do trânsito, porque o cidadão acha que com ele nunca vai acontecer, o cidadão dito de bem, Claro. não é não? E trouxe a legislação do trânsito agora, no caso, né, do crime pré-doloso, né? Eu trouxe uma condição leve de eu conduzir agora o automóvel, ultrapassamos ali o excesso de velocidade permitido, pronto, matamos alguém. Vai responder, vai para o sistema Criminal. prisional e o cidadão tem que saber que ninguém está livre disso. Ô, Pode ser Edward, meu filho. deixa eu te perguntar. Dia 26, então, é o lançamento desse livro que fala sobre todas essas questões, né, e traz ali, né, pelo que você me falou, algumas soluções. Conta pra gente, eu queria que você fizesse um convite aqui para o nosso público para estar presente aí no lançamento do livro. Vai ser uma grande honra, né, ter o comparecimento de toda a sociedade, ou realmente através também de adentrar na leitura, né, de um destino em processo, né, no qual é uma leitura tanto para operadores de direito quanto, né, o objetivo mesmo, né, da retirada da maior parte dos termos jurídicos, né, que agora eu posso falar aqui com toda a propriedade, que grande maioria dos ditos operadores do direito desconhece. Certo. Quem dera os cidadãos. Então aqui ele vai poder ler, né, de uma forma gostosa, tanto que o material é um material que não tem grades, não tem aquele caráter sangue, é um material que a pessoa, o cidadão que tiver, aquele rapaz que não tem acesso à educação, né, aquele rapaz que é trabalhador e quer, né, realmente se inteirar, né, na sua posição de Estado como cidadão, né, poder agora, né, ter um pouco mais de conhecimento que não é aplicado, né, nas academias. É Né? verdade. A gente sabe disso. Ô, Né? Edward, vai ser então, dia 26, às 19 horas. Às 9 horas, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, né? Perfeito. E depois vamos aí, através das parcerias, né? Da nobre, a colega jornalista, das mídias sociais, em palestras, porque não é uma obra para simplesmente, né, ficar em bibliotecas de universidades. Vai estar, com certeza, Vai é um estar. material de uma grande riqueza. Né? Mas tem que ter um acesso também, né, passado de mão em mão. Com certeza. Porque é um material que, ao meu ver, através das pesquisas científicas que foram feitas, não só, né, feita por mim, né, porque eu sempre tive aberta a possibilidade, uma vez que o direito ele não deve ser engessado, Claro. né, o direito ele é custodio, né, é uma leitura que a pessoa vai refletir, sabe?
Tem que estar ao Olha, acesso de vamos todos, né? Tem que estar ali tentar o para que acesso, todos tenham acesso, com certeza. o acesso de todos, né? Sabemos agora, Sim, só para encerrar, que eu sei também que tem um tempo limitado, né? E a gente vai adentrando, né? Que ele é muito complexo também, tem né? muitas coisas Ah, a a se gente falar ali. é sabido que os termos jurídicos, operadores do direito, devem estar se mordendo agora, né? Mas muitos deles também conhecem até o próprio, né? Termo jurídico que tem ali. É para confundir mesmo. Claro, Isso aí vem claro. da Aristóteles, né? Isso aqui não é uma herança brasileira, né? Tanto que até os órgãos estaduais, federais, as autarquias, né? Aquela roupagem dela, que a casa é do povo, Ô, né? Edward, É o eu, acesso. eu queria te desejar muito sucesso. Infelizmente, a gente está chegando ao final do programa, mas eu te convido a voltar para a gente Maravilhoso. falar mais, porque é um tema muito rico e muito necessário que nós conheçamos sobre essa questão penal. Olha, desejo sucesso, muito sucesso aí no lançamento e certamente o livro vai ser muito bem recebido por todos. Um grande abraço. Essa eu compartilho com toda a sociedade e vamos ter aí a oportunidade, né, através de palestras, né, podcasts e assim, né? Mas o sucesso não é meu. O sucesso, né, é uma luz no fim do túnel, um destino em processo. E tem solução, sim. Tá certo. Basta cada um fazer o seu papel. Tá Tá? bom. Agradeço. Desculpa Obrigada. se, né, na empolgação a gente acaba. Não, tá tudo certo, então. Muito obrigada, Edward. E eu conversei hoje com um pesquisador em direito penal e ativista dos direitos humanos, Edward Miller Pichler. Mas antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 43 anos mantém o nosso corpo em movimento, a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV SC. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!